Olá, Deus abençoe a sua vida. Muito bom poder estar novamente aqui, trazendo uma palavra do Senhor, uma meditação ao seu coração. A sua atitude determina a sua altitude. Houve um homem há muitos anos atrás chamado R.O. Pearce. Ele foi um homem que escalou as montanhas Drakensberg na África do Sul, é uma cadeia de montanhas com picos de altitudes variadas, né? Montanhas rochosas. E esse homem tem algo interessante na história dele, porque ele foi diagnosticado com uma doença cardíaca e foi dito a ele que ele teria pouco tempo, poucos anos de vida, que a sua vida seria limitada por causa desse problema cardíaco. E de uma forma teimosa, imprudente até, ele se dispôs a escalar essas montanhas, mesmo sabendo, né, dessa dificuldade que ele tinha, e ele foi escalando pico após pico dessas montanhas. Ele até escreveu um livro sobre isso há muitos anos atrás. Ele não morreu de doença cardíaca. Isso é muito interessante sobre a história desse homem. Ele acabou morrendo por conta da sua idade, aos 95 anos. Esse é um exemplo de uma história de vida que poucos vão ter. Não só porque não são muitas pessoas que escalam montanhas nessa proporção, mas ainda mais porque quase ninguém vai escalar montanhas com um problema cardíaco. Mas essa história nos mostra que a nossa atitude diante de uma dificuldade pode determinar até onde nós somos capazes de chegar ou não na nossa vida. Eu gostaria de meditar com você lá em Isaías 40, nós vamos ler alguns versículos aqui em vários momentos da meditação. Vamos ler inicialmente a partir do versículo 27. Diz assim: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Com muita frequência, a primeira coisa que nós fazemos diante de uma situação difícil é reclamar. E o povo de Israel, ele era um povo que, por história, né, por tantos textos que nós temos relatado na palavra de Deus, por várias vezes eles reclamaram também, né? Era um povo difícil, mesmo vendo tantas coisas ali, tantos sinais da parte de Deus, tantos livramentos, muitas vezes eles murmuravam, eles reclamavam. Isso parece que faz parte do ser humano, né? Uma tendência forte de fazer isso. E aqui no verso 27, Deus está dizendo assim: por quê, né? Por que você reclama tanto? Por que se queixa, né? O Senhor não se interessa, parece que Deus não está considerando a minha causa. Quantas vezes você mesmo já questionou na sua vida: por que será que Deus não está agindo? Por que Ele não está fazendo nada nessa situação? Eu estou colocando diante do Senhor todos os dias ali o meu problema e parece que Deus não está fazendo nada. Por que Deus não me cura? Por que Ele não cura uma pessoa tão querida, tão próxima de mim? Por que Deus não muda essa situação? Por quê? Por quê? Por quê? Tem tantos porquês, né? Parece que Deus não se importa, parece que Deus está ocupado com outras coisas. Eu já ouvi várias pessoas falando assim: acho que Deus tem outras coisas mais importantes para cuidar do que se interessar por mim. Há pessoas que devem merecer mais do que eu. Agora, algo que nós precisamos aprender, que reclamar diante de uma situação não vai fazer com que ela mude, né? Reclamar, na verdade, só faz com que os nossos sentimentos ruins ainda fiquem mais inflamados, fiquem mais doloridos, né? Então, a reclamação, ela só prejudica.
Nós não temos o poder de mudar uma situação ruim, mas nós podemos mudar a forma como a enxergamos, a forma como olhamos para ela. Essas perguntas que o profeta está fazendo aqui, né? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno. O Senhor é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Deus está falando aqui com o seu povo e respondendo a esses questionamentos de uma forma que parece até que ele está chamando a atenção, né? Será que você não sabe? Quantas vezes eu preciso repetir a mesma coisa? Às vezes é dessa forma que nós falamos com os nossos filhos, né? Será que eu já não falei tantas vezes e você ainda não entendeu, né? Preciso repetir mais uma vez? E a ideia do texto aqui é que Israel tenha se esquecido de quem é Deus, né? Aquele que é eterno, aquele que estava planejando e acompanhando desde o princípio, né? Desde a formação do mundo, acompanhando tudo que acontece na história, né? Acompanhando o povo ali de Israel. A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar diante das nossas situações difíceis é quem é Deus. Lembre-se disso. E durante todo esse capítulo de Isaías 40, o profeta vem descrevendo quem é Deus, e ele faz isso de uma forma muito ilustrativa, interessante, usando a linguagem figurativa, comparativa. É muito interessante de observar, porque a nossa mente, ela é finita mesmo para compreender quem é Deus. Nós não vamos conseguir, com a nossa mente, né, absorver a grandeza da realidade de quem é Deus, né? Então o que nós temos são algumas ideias, né? Mas Deus é muito mais do que isso. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui que fazem essa descrição, começando ali no versículo 12, diz assim: quem mediu as conchas, as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha que interessante, você consegue imaginar isso, né? Essa grandeza de Deus comparada ao universo, comparada ali mostrando o controle que ele tem, né? Sobre a terra, sobre as estrelas. Isso é tremendo, irmãos. Agora, ao mesmo tempo que o profeta aqui explica quem é Deus, ele também nos lembra quem nós somos, né? E aí há um contraste muito grande. Lá no verso 6 diz assim: toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. E o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Olha que contraste, né? A humanidade é algo que passa, que perece, né? O nosso orgulho, a nossa... quando nós queremos nos sair melhor em alguma coisa, quando nós competimos algo com outra pessoa, isso não vale de nada, porque daqui a pouco todos nós passaremos, né? E nada ficará, o vento sopra e tudo isso vai embora, né? E vem novas flores, e é assim durante anos e anos.
E ele fala também sobre as nações e os príncipes, né? Aqueles que governam, que acham que têm o poder nas suas mãos. Lá no verso 15 diz assim: na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Nós vemos aí, né, entre as nações, agora mesmo nessa época de pandemia, né, tanta gente querendo, tantos governantes aí querendo se sobrepor, né, colocar ali os seus limites, dar ordens. Lógico que eles precisam fazer isso, mas a palavra de Deus está dizendo aqui que eles também não são nada, né? As nações não são nada diante de Deus, são como uma gotinha ali no balde, né? Algo que também vai passar, né? E todos esses que acham que são alguma coisa, em algum momento também passarão. Tudo isso aqui que nós vemos tem uma duração limitada e finita, enquanto Deus é eterno. Está aí uma grande diferença, né? A palavra de Deus é eterna, Deus é eterno. E Deus não fala dessa forma para acabar conosco, para nos humilhar, né? Não é dessa forma, né? Mas é para nos lembrar que nós não somos nada diante da imensidão do universo, diante da criação, mas Ele nos lembra dessa forma que nós precisamos depender dEle. É isso que Deus quer mostrar, né? Que há um cuidado, que há um carinho com as nossas vidas. Lá no verso 11 diz isso: como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Então, Deus é esse Deus grande, imenso, né? Criador de todas as coisas, mas Ele também é o nosso Pai amoroso, Ele é o nosso pastor cuidadoso, é aquele que vem e nos pega no colo nesses momentos de dificuldade, é aquele que nos dá aquilo que precisamos. Não importa qual dificuldade você esteja passando nesse momento, né? Se você está desanimado, se você já está cansado, tem muitos motivos para sentar e ficar reclamando. E você pode passar o resto da sua vida assim, né? Sentado e reclamando e murmurando. Ou você pode decidir a tomar uma atitude e mudar a sua forma, né, de ver as coisas, e você pode decidir confiar no Senhor. É dele que virá a sua força, é nele que você vai se renovar. A palavra diz aqui, né? Ele dá forças ao cansado e dá vigor àquele que está sem forças, né? Naquele primeiro texto que eu li. Primeira parte: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A ilustração aqui, né, dessa dependência de Deus, de aceitar esse cuidado do Senhor, de ser fortalecido pelo Senhor. A ilustração aqui é subir alto como águias, né? Quem espera no Senhor consegue ir mais alto. E nós lembramos aqui que a águia, ela tem uma visão lá de cima, né? É uma visão muito mais ampla, muito mais detalhada do que a visão que nós temos aqui, olhando de baixo, né? E quem olha lá de cima tem condição de ver um pouquinho mais próximo daquilo que Deus vê. Deus vê o todo. É lógico que nós não vamos conseguir enxergar assim, mas nós conseguimos nos aproximar disso quanto mais perto estamos de Deus. Por isso que as coisas mudam de sentido quando nós estamos confiando em Deus, né? Olhar para o problema da perspectiva de Deus faz com que você o enxergue de uma forma diferente e você se motive
de uma forma diferente. As forças são renovadas, essa promessa aqui, né? Você consegue caminhar mais e você não estará cansado e nem desanimado. É o tipo de visão que nós precisamos buscar todos os dias. Sempre há dificuldades, né? Mas é esse tipo de caminhada que nós precisamos escolher. Eu não vou me prostrar, né? Eu não vou ficar aqui parada lamentando, né? Eu vou me erguer, eu vou depender de Deus, eu vou confiar no Senhor, e essa atitude vai fazer com que nós andemos mais alto, né? Com que nós possamos ir mais longe. Não importa a sua idade, né? Vê que interessante, aqui não tem a ver com o vigor da idade, né? Você pode até estar jovem e mesmo assim estar cansado, né? Há jovens que já estão desistindo da vida, abatidos, sem forças. Agora, há pessoas que já são maduras, há pessoas que são até mesmo idosas, mas que estão confiantes, que estão motivadas, que continuam batalhando, continuam esperando pelo Senhor, dependendo de Deus e continuam escalando montanhas, né? Que atitudes você vai ter diante das suas dificuldades? Essa é a sua escolha. Cada momento, a cada dia, você tem oportunidade de fazer uma nova escolha. Como você vai viver o seu dia, né? Que atitudes você vai ter diante das suas dificuldades? Pense nisso e tome a decisão certa. Depender do Senhor, você nunca ficará decepcionado. Creia nisso. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra. Deus, obrigada porque o Senhor já falou ao meu coração, o Senhor já me renovou através dela. E que seja assim também, Senhor, na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo essa palavra, ó Deus. Que o Senhor venha renovar as forças, aqueles que se encontram abatidos, desanimados, aqueles que têm sido dominados pelas circunstâncias, pelo medo, pela dor, pelas aflições, aqueles que têm questionado, né, que têm perguntado aí no seu coração por quê, tantas dúvidas. Ó Deus, que o Senhor possa ajudar cada um a enxergar, ó Pai, que há uma visão diferente, que há a perspectiva do Senhor e é ela que nós devemos buscar. Ó Deus, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer esperança a cada coração, mas que nós possamos também tomar essa atitude de buscar ao Senhor, de depender de Ti, de não ficar olhando as circunstâncias, de não nos deixarmos levar por esses sentimentos aqui. Mas, ó Deus, há tantas promessas na Tua palavra, tantas coisas que o Senhor traz, que nós precisamos olhar, que nós precisamos confiar, acreditar, dar passos de fé na nossa vida. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai nos conduzir por caminhos muito mais excelentes ainda, há muitas coisas a serem realizadas, há muita vida ainda para acontecer enquanto estivermos aqui. Mesmo que somos passageiros, mas enquanto estamos aqui, que nós possamos fazer o melhor, nós possamos fazer algo que realmente venha glorificar o Teu nome, que venha a dar frutos, ó Deus, eternos, porque o Senhor é eterno e a Tua palavra é verdadeira e o Senhor permanece o mesmo. Muito obrigada, Senhor, por esse dia, muito obrigada por cada vida e por cada ensinamento que o Senhor tem nos dado através dessas circunstâncias. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Temos na sequência uma música para você ainda continuar orando e meditando através dela. Em nome de Jesus. Venho a Ti, Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de Ti. Descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se
amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor.